Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal. Nós somos do programa do Residência Pedagógica do curso de Química pela UFRN. Estamos trazendo videoaulas sobre todo o conteúdo de Química para ajudar vocês em vestibulares, em Enem, etc. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar estudando sobre os hidrocarbonetos. Nós já trouxemos um vídeo sobre os alcanos aqui no nosso canal. Se você ainda não viu, recomendo que entre no nosso canal, procure esse vídeo para poder ter a continuidade dos assuntos, certo? Ver o vídeo dos alcanos, depois esse que nós vamos aprender sobre os alcenos, alcinos e alcadienos. Bom, os hidrocarbonetos, fazendo uma breve revisãozinha geral, eles são os compostos orgânicos que possuem apenas carbono e hidrogênio na sua composição, tá? Os alcanos, que foi o que a gente viu no último vídeo, eles são os compostos que possuem apenas ligações simples entre os átomos de carbono. E qual a diferença entre esses alcanos e os alcenos que nós vamos ver no vídeo de hoje? Os alcenos, eles são os hidrocarbonetos que possuem uma ou mais ligação dupla entre os átomos de carbono, tá? Isso vai influenciar também no número de hidrogênios que nós vamos ter nesses compostos. O número de hidrogênios presente nos alcenos, ele é menor do que o número de hidrogênio presente nos alcanos, porque devido a essa ligação dupla, certo? Lembrem-se, nos alcanos, essa ligação dupla, ela não existe. Cada átomo de carbono aqui vai estar ligado a mais um hidrogênio, tá? Então o número de hidrogênios ele vai ser maior quando a gente compara com os alcanos. Qual a fórmula geral desses alcenos? Qual a fórmula geral para o cálculo do número de átomos desses alcenos? Nós temos essa fórmula aqui, CnH2n. N, a quantidade de carbonos, e a quantidade de hidrogênios vai ser o dobro da quantidade de carbonos. Diferentemente dos alcanos, nos alcanos nós temos CnH2n mais 2. Nós temos 2 hidrogênios a mais, que é o que seria ligado a cada um desses carbonos, certo? Se não existisse a ligação dupla. Então, com a existência da ligação dupla, a quantidade de hidrogênios presente na nossa molécula, ela diminui. Quando a gente compara com os alcanos, os alcenos possuem uma reatividade muito maior, certo? Uma reatividade muito grande. E são muito raros de encontrar na natureza devido à sua reatividade, certo? A ligação π é a explicação para essa reatividade, tá? A ligação π ela é uma ligação muito mais fácil de ser rompida quando a gente compara com a ligação sigma, tá? A ligação sigma ela é uma ligação que ocorre sobreposição frontal dos orbitais. Os orbitais eles se sobrepõem frontalmente, certo? E formando assim a ligação, o nosso orbital molecular e a ligação sigma. Na ligação π, o que acontece é uma sobreposição lateral dos orbitais do tipo p. Então a ligação muito mais fácil de ser rompida porque não ocorre sobreposição frontal. A sobreposição ocorre lateralmente desses orbitais, certo? Então a reatividade dos alcenos ela é uma reatividade muito mais alta devido à presença da nossa ligação π. Bom, tendo visto essas características dos alcenos, por que ele se diferencia dos alcanos, nós precisamos aprender a nomear os alcenos, como funcionam as regras de nomenclatura desses alcenos. Bom, é algo bem parecido com o que a gente já viu nos alcanos, certo? Primeiro caso, a gente precisa numerar a nossa cadeia carbônica, certo? Lembrando, a insaturação, certo? Insaturação é a ligação dupla. Essa insaturação ela precisa estar na nossa cadeia principal. A gente precisa numerar de modo que a insaturação esteja presente nessa sequência, certo? E para dar o nome acontece da seguinte forma: o prefixo vai indicar a quantidade de carbono, certo? Aquela sequência met para um carbono, et para 2 carbonos, prop para 3 carbonos, but para 4 carbonos, pent 5 carbonos e assim sucessivamente, certo? Número de ligação. A presença desse número de ligação é o que vai diferenciar com relação à nomenclatura dos alcanos. Porque esse número de ligação nós precisamos identificar onde está a ligação dupla no nosso composto, certo? Então o número de ligação representa o átomo de carbono em que está a nossa ligação dupla. Esse infixo em significa a existência de ligação dupla no nosso composto, certo?
E a terminação O é o que representa os hidrocarbonetos. Então, para identificar que o nosso composto é um hidrocarboneto, ele precisa ter essa terminação O. Então, vamos ver esses dois exemplos, certo? Que nós trouxemos. O but1eno e o but2eno. Primeiro, regra de nomenclatura. Vamos aprender a numerar a nossa cadeia carbônica. De qual extremidade nós devemos iniciar a numeração? Da extremidade da esquerda ou da extremidade da direita? Pela regra, a numeração deve acontecer de modo que a insaturação, ou seja, a ligação dupla, ela tenha o menor número possível. Então, se começarmos a numeração pelo lado esquerdo, nós vamos ter carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. A nossa insaturação vai estar no carbono 3. Se numerarmos pela direita, que é a maneira correta, nós vamos ter carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então, a nossa insaturação vai estar no carbono 1. Então, essa é a maneira correta da gente numerar essa cadeia carbônica, para iniciar a nomenclatura dele. Aí, lembrando, quantos átomos de carbono nós temos na nossa estrutura? 1, 2, 3, 4. 4 átomos de carbono. O prefixo para 4 é o but. Então, seguindo a regra, but, aí vem número da ligação, ou seja, onde se encontra a ligação dupla. Pela numeração, nós vimos que é no carbono 1. Então, but1 em, que representa a presença da ligação dupla, e o O, que representa que esse composto é um hidrocarboneto. Então, esse nosso composto é o but1eno. Para o but2eno, a regra ela tem que ser a mesma, certo? Temos que numerar a nossa cadeia carbônica, ver em qual posição se encontra a ligação dupla e, em seguida, terminar de dar o nome desse composto. Numerando pelo lado esquerdo, nós temos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. A nossa ligação, a nossa insaturação, a nossa ligação dupla está no carbono 2. Mais uma cadeia carbônica que possui 4 átomos de carbono, ou seja, prefixo para 4 átomos de carbono é o but, número da ligação, ou seja, onde se encontra a ligação dupla, é no carbono 2, então but2eno, que representa que o nosso composto tem ligação dupla e é um hidrocarboneto. E para as cadeias ramificadas, como funciona a nomenclatura dos alcenos que possuem ramificação? Para nomear os alcenos ramificados, a gente precisa considerar a cadeia principal. A cadeia principal vai ser aquela sequência que possui o maior número de carbonos e que contenha a nossa insaturação. A nossa ligação dupla ela precisa estar contida nessa cadeia principal, certo? E a numeração? De que modo a gente deve numerar essa cadeia carbônica? Lembrem-se, o que caracteriza um alceno é a presença da sua ligação dupla. Então, a numeração deve acontecer de modo que a ligação dupla possua o menor número possível, certo? Vamos ver esse exemplo aqui que tem no slide. Se a gente numerar pelo lado direito, se a gente começar a dar a numeração pelo lado direito, nós vamos ter da seguinte forma: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8. A nossa insaturação vai estar no carbono 5, certo? E a nossa ramificação, esse grupo metil, estaria no carbono 3. Porém, lembre-se, o que caracteriza o alceno é a existência da ligação dupla, certo? Então, a gente tem que numerar de modo que a ligação dupla ela fique com o menor número possível. Então, a gente tem que começar a numerar pelo lado esquerdo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, que vai estar a ligação dupla, carbono 4, carbono 5, carbono 6. No carbono 6 nós vamos ter uma insaturação, certo? Então, como é que a gente vai nomear esse composto? Primeiro vem a parte da ramificação, a parte do radical. No carbono 6 nós temos um grupo metil. E o nosso composto é o oct, porque tem 8 carbonos na cadeia principal. 3, que é a presença da ligação dupla. A posição da ligação dupla, oct3eno. Então esse composto é o 6-metil. No carbono 6 temos um grupo metil, oct3eno. No carbono 3
nós temos a ligação dupla. Então vamos exercitar um pouquinho como é que a gente vai nomear essas seguintes cadeias. Eu peço que você pause o vídeo, tente resolver rapidinho e retorne para ver como é a resolução, certo? Para o primeiro composto, o composto ali da esquerda, como é que vai se dar a nomenclatura desse composto? Primeiro, como é que a gente vai numerar essa cadeia carbônica, certo? De que modo a gente começa a numerar essa cadeia para dar o nome dele. Nesse caso, como a ligação ela está centralizada, a gente não precisa se preocupar com essa regra de que lado eu devo começar a nomear a nossa cadeia, certo? Então a nomenclatura pode acontecer da seguinte forma: carbono 1, carbono 2, 3, carbono 4. Aí lembrem-se, essa cadeia ela tem uma ramificação. No carbono 2 nós temos um grupo metil, certo? Então, qual o nome que a gente dá para esse composto? 2-metil. No carbono 2 nós temos um grupo metil. E a cadeia principal ela é de 4 carbonos, então é but. Carbono 2, a insaturação está no carbono 2, então é but2-eno. Então nosso composto é o 2-metil but2-eno. Já nesse caso da direita, nós precisamos nos preocupar com o carbono em que vai iniciar a numeração, certo? Porque se nós iniciarmos pela esquerda, aqui pela esquerda nós vamos ter o quê? Carbono 1, 2, 3, 4. A nossa ligação estaria no carbono 3, certo? Nossa ligação dupla estaria no carbono 3. Porém, se a gente numerar pela direita, que é a maneira correta, nós vamos ter carbono 1, 2, 3 e 4. No carbono 1 já a gente vai ter a nossa insaturação. E o carbono 2 é onde a gente tem um grupo metil, certo? Um grupo metil ligado a esse carbono. Então, como é que fica o nome desse composto? 2-metil. Novamente uma cadeia com 4 carbonos, então but-1-eno. Esse composto é o 2-metil but-1-eno. Esse composto de baixo é um composto que tem uma cadeia um pouco maior. A gente tem 5 carbonos na nossa cadeia principal, certo? Lembre-se, para definir qual é a cadeia principal, é aquela sequência de carbonos, sequência que possui a maior quantidade de carbonos e que possua a insaturação, certo? A nossa insaturação ela precisa estar nessa cadeia principal. Então, de que modo vamos numerar essa cadeia? Da direita para a esquerda. Carbono 1, 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. No carbono 4, nós vamos ter um grupo metil ligado a ele. E a nossa insaturação está no carbono 1. Então, como é que fica o nome desse composto? 4-metil, pent, que agora a gente tem 5 carbonos na nossa cadeia principal, pent-1-eno. Vamos falar sobre as características de alguns dos principais alcenos, certo? A gente trouxe o eteno como exemplo. O eteno ele é um composto que também é conhecido como etileno e ele é muito utilizado para amadurecer frutas, certo? Frutas que são colhidas verdes, eles recebem esse gás para poder amadurecer e chegar ao consumidor em um menor processo, certo? Em um curto período. Então ele é utilizado para amadurecer frutas e acelerar esse processo de amadurecimento, certo? O eteno ele tem fórmula geral C2H4, certo? A forma dele é C2H4, ou seja, ele tem 2 átomos de carbono na sua estrutura. Possui a ligação dupla entre esses átomos de carbono e possui apenas 4 hidrogênios, certo? Outros dois exemplos, outro exemplo no caso seria o propileno também, que é quando a gente tem 3 átomos de carbono. E esse eteno, o eteno e o etileno, eles sofrem um processo que a gente chama de polimerização. Eles reagem, certo? 2 moléculas desses compostos reagem entre si e formam o que a gente chama de polímero. Tá? Nesse caso aqui a gente tem o polímero formado pelo etileno, pelo eteno. Quando reagir entre si, ele vai formar esse composto. N moléculas desse composto, diversas moléculas, uma cadeia muito grande desse composto, que é o que a gente chama de polímero, certo? No caso aqui o polietileno. E a gente vê aplicações diárias deles em plásticos e em algumas embalagens utilizam o polietileno na sua estrutura. Bom, vamos resolver um exercíciozinho bem rápido sobre nomenclatura para a gente fixar essa parte dos alcenos, tá?
A questão ela diz o seguinte: o 2-metil-pente-2-eno tem fórmula molecular, aí nos dá 5 opções: C6H12, C6H10, C5H12, C5H10 ou C5H8. A gente pode resolver essa questão com a fórmula geral dos alcenos. Não é isso? Lembrem-se, trouxe até para vocês no slide, que a fórmula geral é CnH2n. Tá? Aí o que é que a gente precisa saber? Qual a quantidade de carbonos que nós temos na nossa estrutura? A gente vai ver o nome desse composto. É o 2-metil-pente-2-eno. O pente, ele é o prefixo que representa a quantidade de carbonos, e nesse caso a quantidade de carbonos é 5 para a nossa cadeia principal. Então na cadeia principal nós temos 5 átomos de carbono. Porém o nosso composto ele não possui somente esses 5 átomos de carbono, certo? A gente ainda tem um grupo metil. Então a gente tem os 5 carbonos da cadeia principal, certo? Que é o pente, e tem um grupo metil. Então a gente tem 5 carbonos na cadeia principal e o grupo metil mais um carbono. Então no total nós temos 6 átomos de carbono na nossa cadeia carbônica, certo? 6 átomos de carbono no nosso composto. Desse modo a gente já pode excluir 3 alternativas. A gente exclui a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Colocaram aqui como pegadinha, certo? Colocaram C5, porque muita gente pode se atentar ao fato da cadeia principal ter 5 carbonos, viu aqui o pente, se atentou a isso e quis responder que seria uma dessas 3 alternativas. Porém está errado, a gente ainda tem um grupo metil, ainda tem mais um carbono no nosso composto. Então, o nosso composto ele é um alceno. Lembrem-se, veja aqui pela nomenclatura, 2-en. O en quer dizer a presença de uma ligação dupla, então isso é um alceno, certo? Então qual a fórmula geral do alceno? CnH2n. Nós temos quantos átomos de carbono? Nós temos 6 átomos de carbono. Então C6H 2 vezes 6, C6H12. Então nossa alternativa correta é a alternativa A. Tem outro modo da gente responder essa questão, certo? Que seria pegar o nosso nome, desenhar o composto, né? Ver como é que é a estrutura desse composto e em seguida fazer a contagem dos átomos de carbono, tá? Como seria isso? A gente pega o 2-metil-pente-2-eno, desenha a sua estrutura, que é essa estrutura aqui, ó. Lembre, 5 carbonos na cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos na cadeia principal, uma ramificação no carbono 2, certo? Numerando essa cadeia, nós vamos ter carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 2, nós temos a insaturação, a ligação dupla e um grupo metil ligado a ele, tá? Então, sabendo qual é a estrutura do 2-metil-pente-2-eno, desenhando a estrutura, a gente pode fazer o quê? A contagem dos átomos e determinar qual é a fórmula molecular daquele composto. Então, fazendo a contagem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos na cadeia principal, 1 carbono na ramificação. Então, nós temos 6 carbonos na estrutura. E fazendo a contagem dos hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 9 com mais 3 aqui da ramificação, 12 átomos de hidrogênio, certo? Então, nós temos 6 átomos de carbono na estrutura e 12 átomos de hidrogênio. Tendo visto os alcenos e suas características, como dar nome a esses alcenos, agora a gente vai entrar no outro grupo dos hidrocarbonetos, que são os alcinos. Tá? Então, qual a diferença do alceno para o alcino? É a existência de mais uma ligação do tipo π. Ou seja, agora no alcino, nós temos a ligação tripla. Certo? Os alcinos ou acetilenos, eles são compostos que possuem tripla ligação. Possuem uma ligação tripla entre os átomos de carbono. Qual a sua fórmula geral? CnH2n-2. Certo? Então agora a gente tem, como eu falei, como eu expliquei lá nos alcenos. Quando a gente tem a ligação dupla, a gente perdeu 2 átomos de hidrogênio. Então, na presença da ligação tripla, ou seja, mais uma ligação do tipo π,
a gente tem a diminuição de 2 átomos de carbono no nosso composto novamente. Então, por isso que fica menos 2 aqui, certo? CnH2n-2 é a fórmula geral para os alcinos. Os alcinos eles são muito utilizados na indústria petroquímica, certo? Na fabricação de borrachas, na fabricação de plásticos, certo? PVC, PVA e alguns fios têxteis. O etino, o acetileno no caso, ele é muito utilizado em sodas oxiacetilenas como o gás combustível, tá? A reação do etino com o oxigênio, ou seja, sua reação de combustão, ela é uma reação que libera muita energia, libera uma alta quantidade de energia, tá? Quando a gente compara com o metano, que também é um hidrocarboneto, certo? O metano é um hidrocarboneto do tipo alcano. Quando a gente compara essas reações, a gente vê uma diferença na quantidade de energia que é liberada. Lembrem-se, essa reação é do tipo exotérmica, nós temos liberação de energia. Quando a gente reage o nosso composto, o nosso hidrocarboneto com o oxigênio, na reação do tipo de combustão, essa reação libera dióxido de carbono, libera CO2 e água, certo? Essa reação é do tipo de combustão e há uma liberação de energia, tá? No caso do metano, CH4, reagindo com 2 mols de O2, 2 mols de oxigênio, produzindo 1 mol de CO2 e 2 mols de água. A gente tem uma liberação de 890,8 kJ por mol dessa reação, certo? Quando a gente compara com o etino, certo? O acetileno, que eu falei para vocês, é um composto que possui ligação tripla, tá? Ele é um alcino. Então, quando a gente reage ele com oxigênio, ou seja, quando a gente causa uma reação de combustão, liberando CO2 e água, a energia liberada é uma energia maior. A energia é de 1.301,1 kJ por mol, tá? Então, a energia é muito maior quando a gente compara com o metano, certo? E por que acontece isso? Por qual motivo a reação de combustão do alcino, ela libera uma maior quantidade de energia do que a reação de combustão do metano? Tem uma explicação para isso? Tem. A explicação para isso é porque o acetileno ele é muito mais reativo do que o alcano, certo? Devido ao quê? Devido à alta energia necessária, a alta energia envolvida na quebra da ligação tripla, certo? Uma ligação do tipo simples, que eu estou mostrando aqui na tabela para vocês, uma ligação do tipo simples, carbono-carbono, ela tem em média uma energia de ligação de 83 quilocalorias por mol. 83 quilocalorias. A ligação dupla, ou seja, quando a gente tem uma ligação π naquele composto, a gente tem uma energia média de aproximadamente 146 quilocalorias por mol. No caso da ligação tripla, ou seja, mais uma ligação do tipo π, a gente tem 2 ligações do tipo π e uma ligação do tipo sigma. Na ligação tripla, a energia média é de aproximadamente 200, certo? Quando comparamos com o alcano, é um número muito maior, certo? 200 é um número muito maior que 83, certo? Então, por esse motivo, os alcinos eles são compostos muito mais reativos do que os alcanos. Quanto maior a energia, menor é a estabilidade daquela ligação, certo? Então, quanto maior a energia daquela ligação, menor é a estabilidade. Então, mais reativo, maior a reatividade daquele composto, tá? Então, por esse motivo, os alcinos eles possuem uma maior reatividade quando a gente compara com os alcanos e com os alcenos também, tá, gente? Bom, essa foi minha parte do vídeo, falando sobre os alcenos, sua nomenclatura, falando sobre os alcinos e trouxe algumas características dos alcinos. Agora eu vou passar a palavra para minha colega de programa, a Fernanda, que ela vai explicar para vocês sobre a nomenclatura dos alcinos, como a gente deve nomear esses compostos e dar continuidade também falando sobre os alcadienos. Espero que vocês tenham gostado. Continuem com o vídeo. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo sobre alcinos, agora nós vamos entrar na parte da nomenclatura. Como que a gente vai nomear os alcinos? Vocês vão ver que ele é bem semelhante aos alcanos e alcenos. A principal diferença que vocês vão notar é com relação ao infixo, que no caso dos alcanos, o infixo é -an, no caso dos alcenos é -en, e no caso dos alcinos agora vai ser -in, porque ele vai nos dizer que ele é um alcino e que, obviamente, ele tem uma ligação tripla. Mas, com relação ao prefixo e ao sufixo,
É a mesma coisa nos 3 hidrocarbonetos que nós estudamos até agora. Com relação ao prefixo, né, vocês sabem, ele vai depender exclusivamente do número de carbonos presente no meu composto, na minha molécula. Se eu tenho 1 carbono, meu prefixo é met, se eu tenho 2, et, e assim por diante. E com relação ao sufixo, né, que é o término da cadeia, nos alcínios vai ser O, né, que é igualzinho também a dos alcanos e alcenos, porque ele nos diz, esse O, ele nos diz que ele é um hidrocarboneto, ok? A seguir, nós vamos mostrar para vocês mais uma vez a tabelinha da IUPAC. Essa tabela é importante porque a gente depende dela para nomear o nosso composto, porque ela vai nos dizer o prefixo. Se o meu composto ele tem, por exemplo, 4 carbonos, a partir da tabela que a IUPAC nos diz, né, eu vou escrever o meu composto e ver que quando eu tenho 4 carbonos, o meu prefixo vai ser but. Né? Se tiver 5 carbonos na minha cadeia principal, vai ser pente. 6, X e assim por diante, certo? Então, se você não copiou essa tabela, recomendo que você copie ela agora. Pausa esse vídeo e copia, porque ela é importante na nomenclatura dos hidrocarbonetos. A seguir, estamos aqui mostrando para vocês alguns exemplos de alcínios, né? Da nomenclatura dos alcínios. O primeiro deles é o etino. Como vocês podem observar nesse primeiro exemplo, o nosso composto ele tem 2 carbonos presentes na cadeia principal. E entre esses 2 carbonos existe uma ligação tripla. Então, ele nos diz, a partir dessa ligação tripla, ele é um alcino. E se ele é um alcino, qual vai ser o meu infixo? In, certo? Mas antes de tudo, vamos começar pelo começo. O prefixo dele. Eu estou olhando aqui para ele, vejo que ele tem 2 carbonos. A tabela da IUPAC nos diz que quando eu tenho 2 carbonos, o meu prefixo ele vai ser et. Então, eu já copio. Et. Ele tem uma ligação tripla. Então, ele é um alcino. Se é um alcino, o meu infixo ele vai ser in. E como ele é um hidrocarboneto, a minha terminação vai ser em O. Etino, certo? A mesma coisa acontece no segundo exemplo. Como vocês podem observar, eu tenho 3 carbonos. Agora eu tenho 3 carbonos presentes na minha cadeia principal. E quando eu tenho 3 carbonos, a tabela nos diz que quando eu tenho 3, o meu prefixo é prop, certo? Entre o carbono 1 e o carbono 2, vocês podem ver que ele tem uma ligação tripla. Então, ele é um alcino. Se ele é um alcino, o meu infixo é in. E como ele é um hidrocarboneto, só possui carbono e hidrogênio presente na molécula, nesse composto, ele é um hidrocarboneto e vai terminar em O. Então, forma o propino, ok? Terceiro exemplo, ele é um pouquinho diferente. Por que ele é diferente? Porque eu tenho esse 2, but 2 ino. O que é isso? Ele nos diz, esse número 2 nos diz que entre o carbono 2 e 3, no meu carbono 2, ele tem uma ligação tripla, certo? Então, esse número é importante e essencial para nos dizer onde está a ligação tripla no meu composto, certo? Então, vocês podem observar que eu tenho 4 carbonos presentes na cadeia principal. E a tabela nos diz, mais uma vez, que quando eu tenho 4 carbonos, o meu prefixo é but, certo? Entre o carbono 2 e o carbono 3, ok? Então, eu tenho uma ligação tripla. E eu tenho que sinalizar onde essa ligação tripla está. Por isso que é 2 ino, ok? Ino. Porque ele é um hidrocarboneto, tá? Vamos imaginar. Se o meu carbono, a minha ligação tripla estivesse mais para o meu carbono da esquerda, né, entre o carbono 1 e 2, eu ia começar a numeração da minha cadeia da esquerda para a direita. Mas se a minha ligação tripla estivesse no carbono na minha direita, então eu ia começar a numerar o meu carbono, a minha cadeia, a partir da direita para a esquerda. Por quê? Porque nós temos que dar prioridade para a ligação tripla, ok? Neste exemplo, neste terceiro exemplo, o carbono 2 e 3, entre o carbono 2 e 3, existe a ligação tripla, ok? Como o but, né, 4 é par, então não faz diferença eu começar da direita ou da esquerda, porque vai resultar na mesma coisa, certo? Vai nos dizer de todas as duas formas que o meu carbono, a minha ligação tripla está no carbono 2 e 3. Mas eu disse para vocês um exemplo hipotético, mas que também pode acontecer. Se a minha ligação tripla estivesse mais para o carbono ou da esquerda ou da direita, eu ia começar a numerar a minha cadeia a partir da ligação
tripla. Então, já anota aí. Eu tenho que dar prioridade para a minha ligação tripla, ok? Esse caso especificamente acontece também nos alcinos ramificados, que no caso a tripla ligação receberá o menor número, sendo mais importante que a ramificação. Ó, este exemplo nos diz claramente que a minha ligação tripla está entre o carbono 1 e 2. No meu olhar, certo? Ele está mais para o lado do que da minha direita. Então, eu vou começar a numerar minha cadeia da minha direita para a esquerda. Entre o meu carbono 1 e 2, eu tenho uma ligação tripla. Na minha cadeia principal, nesse exemplo aqui no caso, né? A gente vê que nessa cadeia principal existe 5 carbonos. E quando tem 5 carbonos, a tabela da IUPAC nos diz que 5 carbonos, o prefixo é pente, ok? E a gente acabou de ver que entre o carbono 1 e 2, eu tenho uma ligação tripla, ou seja, ele é um alcino. Então, por isso que eu tenho que sinalizar onde está essa ligação tripla. Por isso que eu coloco um íno, ok? Mas, no entanto, porém, todavia, vocês podem ver que no carbono 4 eu tenho uma ramificação. E que ramificação é essa? Metil. A nomenclatura das ramificações a gente também disponibilizou para vocês, tá bom? Está lá no vídeo dos alcanos. A gente também nos traz a tabelinha para vocês sobre a nomenclatura das ramificações, ok? E nesse exemplo aqui, no meu carbono 4, eu tenho uma ramificação metil. E como a regra nos diz que a ramificação, ela vai começar primeiro, né? Que no caso é por ordem alfabética. Primeiro vem a ramificação para depois vir a cadeia principal. E nesse exemplo aqui, 4 metil, pente, 1 íno. O que é que isso nos diz? Que no meu carbono 4 eu tenho um metil e que nessa minha cadeia principal eu tenho 5 carbonos, mas entre o carbono 1 e 2, no caso, né, eu tenho uma ligação tripla e ele é um alcino, certo? Agora, terminados os assuntos, né, de alcinos, agora nós vamos iniciar os alcadienos. O que é isso? Que coisa diferente, né? Então, alcadienos nada mais é que hidrocarbonetos também, mas eles são hidrocarbonetos insaturados, onde apresentam 2 duplas entre os carbonos. Eles são bem semelhantes aos alcenos. A gente já pode ver pelo nome, né? Alcadienos. Lembra de en? En é de alcenos, né? No caso, o infixo dos alcenos é en e dos alcadienos também. A diferença entre alcadienos e alcenos é que nos alcadienos eu vou ter 2 duplas. Ó, anota aí. A diferença entre alcenos e alcadienos é que nos alcadienos eu vou ter 2 duplas entre os carbonos. E por que ele diz que é hidrocarboneto insaturado? Porque possui, né, a ligação dupla, certo? E um exemplo do nosso dia a dia, onde encontramos os alcadienos, eles são constituintes das borrachas sintéticas, ok? Por exemplo, o isopreno é um alcadieno que se une para formar o poliisopreno, principal constituinte da borracha usada para fabricar os seguintes produtos, que são bem presentes no nosso dia a dia e eu acho que você não imaginava. Mas olha só, o primeiro exemplo que está sendo usado muito, né, durante essa pandemia, são as luvas, né? As luvas que nós usamos, no caso dos profissionais da saúde, né? Nós também usamos as bexigas, camisinhas, os bicos das chupetas, das mamadeiras. Então, eles são exemplos de alcadienos, certo? Continuando, agora nós vamos ver a nomenclatura dos alcadienos. Também similar a alcenos, alcanos e alcinos, certo? Alcadienos também não foge da regra. É a mesma coisa. Prefixo vai depender do número de carbonos. O sufixo, o término da cadeia, vai ser O, porque ele é um hidrocarboneto. Mas a diferença que nós vemos agora é no infixo, certo? Eu acho que todos eles, a única diferença é nos infixos. E no caso dos alcadienos, o infixo deles vai ser adien, ok? Porque ele vai nos dizer, desse adien, quando eu vejo o meu composto
que tem duas duplas entre os carbonos, aí eu já sei, nossa, é uma alcadiene. Então, o meu infixo vai ser adiene. Se ele só tem uma dupla presente no meu composto, só uma dupla, então ele não é um alcadieno, ele é um alceno. Se lembre, mais uma vez, alcadienos, a diferença entre alcadienos e alcenos é que nos alcadienos eu tenho duas duplas presentes, tá bom? E aí, nós mostramos aqui mais uma vez alguns exemplos de alcadienos, da nomenclatura dos alcadienos, e também a sua fórmula geral. O número de átomos de hidrogênio é sempre igual ao dobro do número de átomos de carbono menos 2 unidades. Nesse caso aqui, CnH2n menos 2, certo? Alguns exemplos aqui estamos mostrando para vocês, no caso do propadieno, que aqui está a sua fórmula molecular C3H4, em que eu tenho um número de carbonos 3 e um número de hidrogênios 4. A mesma coisa também dos outros compostos, certo? Buta, 1,2-dieno, penta, 1,3-dieno, você sempre vai ver que o número de átomos de hidrogênio é sempre igual ao dobro do número de átomos de carbono menos 2, certo? CnH2n menos 2. É importante também vocês saberem a fórmula geral dos alcadenos, tá bom? Então, copia aí, fica a dica. Aqui agora estamos mostrando para vocês mais uns exemplos de alcadenos e como podemos nomeá-los, tá bom? Ó, no primeiro exemplo, vocês podem ver, tenho 3 carbonos presentes na minha cadeia principal. E nesses 3 carbonos aqui que está acontecendo, as ligações deles, tá vendo que são duas duplas? Se eu tenho duas duplas, é porque ele é um alcadieno. E o infixo vai ser o quê? Diene, ok? Quando eu tenho, neste caso aqui, eu tenho 3 carbonos. A tabela nos diz que o quê? Que quando tem 3 carbonos, o meu prefixo é próprio, ok? E agora, esses números, o que é isso? Esse 1, 2, é o quê? Nada mais é que onde estão essas minhas ligações duplas. Nesse primeiro exemplo, a gente vê claramente que a minha primeira dupla está no carbono 1 e a minha segunda dupla está no carbono 2, ok? No segundo exemplo, a mesma coisa. Sim, voltando, né? Resultando no nome da nossa molécula, propa 1,2-dieno, tá bom? A seguir, no segundo exemplo, a mesma coisa, gente. A gente observa primeiro o quê? A cadeia principal. Na minha cadeia principal, eu estou vendo o quê? 4 carbonos. Ok, 4 carbonos. Se é 4 carbonos, a tabela nos diz que o quê? Quando eu tenho 4, o meu prefixo é but, tá bom? Aí agora a gente vai ver o quê? As ligações entre os carbonos. A gente vê que no carbono 1, entre o carbono 1 e o carbono 2, e o carbono 2 e o carbono 3, eu tenho duas duplas. Se ele tem duas duplas, ele é um alcadieno. Então, o meu infixo vai ser adiene, ok? E a terminação em O, porque ele é um hidrocarboneto. Só estou vendo aí carbono, hidrogênio, não estou vendo nada mais do que outro átomo, heteroátomo, então ele é um hidrocarboneto. Por isso que o nome da minha molécula, desse composto aqui do segundo exemplo, é buta, 1,2-dieno, ok? Neste terceiro exemplo, aqui a gente já vê um composto um pouquinho grande. Que nesse composto um pouquinho grande, diferente dos outros, a gente vê que na cadeia principal eu tenho 6 carbonos, bom? E aí, quando tem 6 carbonos, a tabela nos diz que é X, tá bom? O prefixo é X, tá bom? E aí, agora, por onde eu vou nomear essa cadeia grande, né? Relativamente grande. Eu começo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vocês estão vendo aí que a minha ligação dupla, ela tá mais, assim, pendendo, ela tá bem no iniciozinho da minha esquerda, tá bom? Da minha esquerda, eu acredito que a de vocês também. Ela tá bem pendente, assim, para a esquerda. A minha primeira ligação dupla, ela tá no caso do carbono 1, tá bom? E a outra ligação dupla, né, que é do outro lado da minha direita, se eu fosse começar a numerar a minha cadeia da direita para a esquerda, da minha direita para a esquerda, a minha ligação dupla só estaria no carbono 2, tá? E quando eu começo da esquerda para a direita, a minha ligação dupla está no carbono 1. Então, de acordo com a regra, é preferível que eu comece a numerar a minha cadeia da esquerda para a direita, ou seja, onde a minha ramificação está mais perto.
tá bom? E neste caso aqui, a minha ramificação ela está mais perto, no caso, para a esquerda, resultando na numeração a ligação dupla no carbono 1. Então, é preferível, eu vou dar prioridade para a ligação dupla, tá certo? Então, se lembre, sempre começa a numerar a cadeia onde a ligação dupla está mais perto. E onde a ligação dupla vai ter o menor número. Eu vou preferir que a minha ligação dupla esteja no carbono 1 ou que ela esteja no carbono 2, se eu começar da direita para a esquerda. No carbono 1, né? Então, eu vou começar da esquerda para a direita. Anota essa dica também, porque ela é muito importante. Visto isso, que a minha ligação dupla está no carbono 1, né? De acordo com a minha contagem da esquerda para a direita, eu vejo e observo que a minha segunda dupla está no carbono 4, tá? E é a mesma coisa dos exemplos anteriores. Hexa 1,4-dieno, tá bom? E é importante, gente, a gente dizer onde estão as ligações duplas. Por isso que é hexa 1,4-dieno, buta 1,2-dieno. Por quê? Porque ela nos diz, esse 1,4 nos diz que a ligação dupla está no carbono 1 e no carbono 4, ok? Espero que estejam entendidos. A seguir, agora nós vamos ver alcadienos ramificados. É a mesma coisa dos alcinos ramificados, né? As duplas ligações deverão receber os menores números, que é o caso que eu disse para vocês há pouco tempo. Neste exemplo aqui, ó, 4-metil-1,3-pentadieno. Vocês veem aqui que a numeração desse meu composto vai começar da minha esquerda, tá bom? Acho que é de vocês também. Da esquerda para a direita. Por quê? Porque a minha ligação dupla, ela vai começar aqui, no caso, no carbono 1. Se eu começar da esquerda para a direita. O meu carbono 1, entre o carbono 1 e 2, opa, já vejo que tem uma dupla. Se eu fosse começar da direita para a esquerda, eu só ia ter a minha ligação dupla presente no carbono 2. Entre o carbono 2 e o carbono 3. De acordo com a regra, né, estaria errado. As duplas ligações devem receber os menores números, tá? Por isso que eu vou começar a numerar minha cadeia da esquerda para a direita. Feito isso, carbono 1 e 2. Entre o carbono 1 e 2, eu tenho uma ligação dupla. No carbono 3, nesse caso aqui, eu tenho uma ramificação. Agora, para alcadenos ramificados, é a mesma situação que eu disse para vocês usando os exemplos do slide anterior, em que as duplas ligações deverão receber os menores números. Neste exemplo que trouxemos para vocês, em que a cadeia principal dispõe de 5 carbonos, e quando tem 5 carbonos, de acordo com a tabela, o prefixo é pente, né? A gente trouxe para vocês aqui duas formas de como numerar essa cadeia. Da esquerda para a direita, simbolizado na cor verde escuro, e da direita para a esquerda, simbolizado na cor vermelha, certo? Aí a gente vê aqui, vamos começar da direita para a esquerda, usando a forma de baixo, no caso, a forma de escrita no vermelho, em que o carbono 1 é o meu carbono da direita, da minha direita, como vocês podem ver aí. O carbono 1, carbono 2, carbono 2 já tem uma ligação dupla. Entre o carbono 2 e 3 tem uma dupla. E também eu tenho uma ramificação. Aí, carbono 3, carbono 4 tem outra ligação dupla. Aí, neste caso, se fosse numerar a minha cadeia, esta cadeia aí, da direita para a esquerda, as duplas ligações estariam no carbono 2 e no carbono 4, ok? Anota aí, no carbono 2 e carbono 4. E no carbono 2 também eu teria uma ramificação. Já usando a numeração de cima, simbolizada na cor verde, em que temos da esquerda para a direita, a minha dupla ligação estaria já no carbono 1, olha só. Carbono 1 da esquerda para a direita, entre o carbono 1 e 2, eu vou ter uma ligação dupla. Entre o carbono 3 e 4, eu também vou ter outra dupla. E no carbono 4, eu vou ter uma ramificação. De acordo com a regra, em que as duplas ligações deverão receber os menores números. E aí, qual o exemplo, qual a situação está a mais correta? A verde escuro ou a vermelha? A verde escuro, né? Porque
Aqui, claramente a gente vê aqui que no carbono 1, usando o exemplo mostrado no verde escuro, a minha numeração do verde escuro, eu vejo que a dupla ligação já está no carbono 1. Então, essa é a forma correta, certo? Feito isso, a minha contagem, né, da esquerda para a direita, usando o exemplo mostrado no verde escuro, e sabendo que o meu composto da minha cadeia principal tem 5 carbonos, agora eu vou começar a nomear ele, né? Eu vou nomear ele. A gente tem que começar a nomear na nomenclatura a partir das ramificações, certo? E a gente acabou de ver aqui agora que no carbono 4 ele tem uma ramificação. Que ramificação é essa? Ramificação metil. Então, eu começo. 4-metil. Ok? Ok. Agora, eu vou mostrar onde estão as ligações duplas presentes nesse composto. Que, como a gente viu e a gente contou, está no carbono 1 e no carbono 3, certo? Então, escrevo 4-metil, 1,3. Agora, eu vou começar a escrever a cadeia principal. Penta, porque tem 5 carbonos presentes nessa cadeia principal. Dieno, né? Pente, adien, que ele é um alcadieno. Dien, alcadien, pentadien e a terminação em O, porque ele é um hidrocarboneto, ok? Aqui estão mais alguns exemplos de alguns alcadienos também que estamos mostrando aqui para vocês. Nesse primeiro exemplo, em que a contagem de carbonos começa da esquerda para a direita, minha esquerda para a direita, a gente vê aí que nessa cadeia principal, a gente tem 7 carbonos, certo? E nessa cadeia principal, no carbono 2 e no carbono 3, estão presentes as ligações duplas, ok? E a gente também vê que no carbono 5 e no carbono 6, eu tenho ramificações. Que ramificações são essas? As ramificações metil, certo? Aí a gente tem que começar por onde? A escrever esse composto aí, pelas ramificações. Aí a gente começa. 5, 6, dimetil. Por que dimetil? Porque eu tenho 2 metil. Tenho 2 metil aonde? Eu tenho um metil no carbono 5 e um metil no carbono 6, né? No caso, a ramificação, certo? Eu tenho uma ramificação no carbono 5, metil, e outra ramificação metil no carbono 6. Então, por isso que é dimetil. Se eu tivesse, nesse composto aí, se tivesse outra ramificação metil no carbono 7, seria dimetil? Se eu tivesse outra ramificação no carbono 7 e essa outra ramificação também fosse metil, não seria dimetil, seria trimetil. Por quê? Porque eu ia ter 3 ramificações metil nesse composto. Uma no carbono 5, outra no carbono 6 e outra no carbono 7, certo? Como neste caso aí eu só tenho 2 ramificações metil no carbono 5 e no carbono 6, se escreve dimetil. Agora, dando continuidade ao restante, né, da nomenclatura do meu composto. Já escrevi as minhas ramificações. Agora, eu vou partir para a cadeia principal. E eu sei que essa cadeia principal tem 7 carbonos. E de acordo com a tabela, quando eu tenho 7 carbonos, o prefixo é -ept, tá? -ept. Aí, onde estão as minhas ligações duplas? No carbono 2 e no carbono 3. Então, eu escrevo hepta 2, 3, como ele é um alcadieno, então o infixo é adien, certo? Hepta 2, 3, dien e a terminação em O, porque ele é um hidrocarboneto. A mesma coisa acontece nesse exemplo de baixo. Como vocês podem ver, não tenho mais 7 carbonos na minha cadeia principal, eu tenho 8 carbonos na minha cadeia principal. Tenho uma ramificação no carbono 3, no carbono 6 e no carbono 7. Sim, outra coisa interessante aqui de falar, né? A contagem, a numeração da minha cadeia vai começar da direita para a esquerda. Por quê? Porque a ligação dupla vai estar mais perto, né? Vai estar em menor numeração. Se fosse ao contrário, da esquerda para a direita, se fosse da esquerda para a direita, a numeração da minha ramificação estaria só no carbono 4 e não no carbono 2, certo? Então, por isso que eu estaria, no caso, no carbono 4 e carbono 6. Ou seja, as duplas ligações estariam só
a numeração estaria só no carbono 4 e 6, ou seja, maiores. E neste caso aqui, como elas estão da direita para a esquerda, a numeração delas vai estar no carbono 2 e no carbono 4, ou seja, numerações menores, ok? Ok. Aí, dando continuidade. Sei que eu tenho 3 ramificações, tenho 8 carbonos na minha cadeia principal e as ligações duplas estão no carbono 2 e no carbono 4. Agora, é só escrever o nome da minha molécula, desse meu composto aí, chuchu, beleza? Vamos começar nomeando, a partir primeiro, começar a nomear as ramificações. Neste exemplo aqui, ele está um pouquinho diferente, por quê? Porque no carbono 6, olha só, a gente tem uma ramificação diferente, né? Não é metil. Essa ramificação não é metil, e sim etil, certo? Segue o mesmo segmento dos prefixos, da tabela dos prefixos, entendeu? Por exemplo, quando eu tenho uma ramificação, nessa ramificação aí no caso do carbono 6, eu tenho 2 carbonos, né, nessa ramificação, então o nome dele vai ser o quê? Etil. É só lembrar da tabela. Quando eu tenho 2 carbonos, a tabela me diz que o prefixo é etil. Se é etil, então, no caso, né? A minha ramificação também vai receber essa mesma regra. Se aplica também a essa mesma regra. Então, por isso que essa ramificação é chamada de etil, ok? E no carbono 3 e no carbono 7, eu tenho ramificações metil, certo? Aí, quando a gente vai nomear esse meu composto, que quando começa pelas ramificações, a gente deve lembrar, vocês têm que se lembrar, que é por ordem alfabética, tá bom? Não adianta eu começar 3, no meu carbono 3, no carbono 7 eu tenho uma ramificação metil. 3 vem antes de 6, então eu vou começar pelo carbono 3. 3, 7 dimetil, não, vai estar errado. Por quê? Porque a ramificação etil está no carbono 6. E né, como é a ordem alfabética, vem antes de M. Então, por isso que 6, vai começar pelo 6 etil. Aí vai dar continuidade às outras ramificações que existem nessa molécula, nesse meu composto, que estão no carbono 3 e no carbono 7. E que ramificações são essas? Metil. Como eu tenho duas, né? No caso aqui, 2, então vai ser dimetil, tá bom? Então vai ser 6-etil, 3,7-dimetil. Aí agora, terminada a nomeação dos meus radicais, agora eu vou nomear a minha cadeia principal. E aqui está bem claro, né, que nessa cadeia principal eu tenho 8 carbonos. E quando eu tenho 8 carbonos, na tabela nos diz que o prefixo é octa, certo? Oct, né? Oct. Octa, aí 2, 4, diene, nó, né? Como ele é um alcadieno, eu tenho duas ligações duplas entre os carbonos. Então, é a dien, o infixo, e a terminação em O, porque ele é um hidrocarboneto. Gente, agora sim, agora uma observação super importante do porquê que a gente tem que saber essas nomenclaturas, essas regras. Primeiro é por ordem alfabética e tananã e tudo mais. Por que é importante da gente estudar isso? Vamos aqui, eu vou usar aqui um exemplo bem prático do dia a dia. Quando você chega para sua mãe e pergunta, mãe, preciso de uma camisa. Aí ela vai dizer, que camisa? Mãe, uma camisa X, de cor branca. Aí ela vai dizer, tá no guarda-roupa. Se ela disser assim, simplesmente tá no guarda-roupa, você vai ter um pouquinho de dificuldade para encontrar essa camisa, não é? Então, se ela dissesse assim, está no guarda-roupa, na terceira gaveta da segunda porta. Olha só como ficaria muito mais fácil de encontrar, né? Essa sua camisa branca. Então, é a mesma coisa para a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Por isso que eu tenho que sinalizar e dizer onde estão as minhas ligações e os meus radicais, para saber qual é o meu composto. É importante a gente saber essa nomenclatura bem, porque ela vai definir qual é o tipo do meu composto. Certo? Então, é por isso que é importante da gente saber, aprender a nomenclatura e seguir à risca as regras que nos dizem assim, começa da numeração menor. Se eu começasse, por exemplo, aqui, eu vou usar esse exemplo aqui de baixo. Se eu começasse a numeração da minha cadeia principal, se eu começasse da esquerda para a direita,
esse meu composto seria totalmente diferente desse aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Seria diferente. Então, por isso que é importante da gente saber sempre as regras de nomenclatura, saber os prefixos, usar a tabela também, tem que saber como usar essas tabelas, tanto dos prefixos quanto as tabelas dos radicais, saber os infixos, os tipos de ligações e entre outras coisas a mais. Então, pessoal, visto todo o conteúdo de alcinos e alcadienos, agora nós vamos ver algumas questões, alguns exercícios resolvidos que trouxemos para vocês aqui. O primeiro deles é sobre alcinos, uma questão da PUC. Vamos lá. Alcinos são hidrocarbonetos. Letra A, alifáticos saturados. Letra B, alicíclicos saturados. Letra C, alifáticos insaturados com dupla ligação. Letra D, alicíclicos insaturados com tripla ligação. Ou letra E, alifáticos insaturados com tripla ligação. Vamos lá, vou deixar aqui um tempinho aí para vocês pensarem. Vamos lá, como resolver essa questão? De primeira, a gente já corta a letra A e a letra B. Por quê? Alifáticos saturados, alicíclicos saturados. Saturados. Quando eu tenho um composto saturado, significa que ele só possui ligações simples. E sabendo o conceito de alcinos, eu sei que ele não possui só ligações simples. Eles possuem pelo menos uma ligação tripla, certo? No meu composto, eu tenho que ter pelo menos uma ligação tripla. E se eu tenho essa ligação tripla, significa que o meu composto é insaturado. Então, por isso que eu já corto a letra A e a letra B. Agora, vamos para a letra C. Alifáticos insaturados com dupla ligação. Já corta. Por quê? Alcinos tem o quê? Uma ligação tripla, né? 3 ligações, no caso. Assim, né? Uma ligação tripla, não dupla ligação. Então, já corta. E aí fica entre a letra D e a letra E. Qual será? A resposta para essa pergunta é a letra E. O que caracteriza a função alcino é a presença de uma tripla ligação. E o que faz com que um composto seja insaturado é justamente a presença de uma dupla ou uma tripla. Os alcinos são compostos alifáticos, que é o mesmo que acíclico ou de cadeia aberta. E no caso aqui, na letra D, no caso, nos diz que eles são alicíclicos insaturados com tripla ligação. Alicíclicos é a mesma coisa que ciclo, né? Eles são de cadeia fechada, no caso, é de cadeia fechada. Alicíclicos é um ciclo. E alcinos, não, de acordo com a definição de alcinos, eles não são hidrocarbonetos de cadeia fechada, eles são hidrocarbonetos de cadeia aberta, ou seja, alifáticos, acíclicos. Ok? Bem facinho, né, essa questão? Questão 2, também de alcinos. O hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula é... Letra A, metano. Letra B, etano. Letra C, eteno. Letra D, etino. Ou letra E, propino. Vamos lá. A gente de cara já corta a letra A e a letra B. Por que de cara que eu já elimino a letra A e a letra B? Porque só pela nomenclatura dele, eu sei que ele é um alcano. Ou seja, ó, só pelo infixo, né? Infixo ande, metano e etano. Eu sei que ele é um alcano. E os alcanos possuem a fórmula geral CnH2n mais 2. Ou seja, o número de hidrogênio sempre vai ser o dobro do carbono mais 2. Né? E fazendo as continhas, já é o metano CH4, tem 4 hidrogênios, e o etano possui 6 hidrogênios. Então, é uma quantidade assim, relativamente grande, né? Vamos ver os outros, assim, vamos comparar com os outros. O eteno, a fórmula geral dos alcenos, ó, só pelo infixo a gente sabe que ele é um alceno, porque o infixo em. E a fórmula geral dos alcenos é CnH2n, ou seja, o número de hidrogênios é sempre o dobro do número de carbonos. E no caso do eteno, C2H4, ok? Aí ele já está meio que empatado, né, com o metano. Eles possuem a mesma quantidade de hidrogênio, 4. Agora a resposta completa da decisão, né, dessa questão está entre a letra D e a letra E, que a gente vê só pela nomenclatura também que ele é um alcino por causa do infixo in.
etino e propino. E a fórmula geral dos alcinos é CnH2n menos 2, ou seja, é o dobro, o número a quantidade de hidrogênios é sempre o dobro do carbono menos 2. Tá entendendo? Aí, no caso do etino, C2H2 e o propino, C3H4. Ou seja, dentre desses aí, qual é que possui a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula? E a resposta correta é a letra D, o etino. O etino é um hidrocarboneto da função alcino, possui 2 carbonos e apenas 2 hidrogênios, pois os carbonos realizam uma tripla ligação entre si. As opções A, B e C são função alcano e alceno, olha só, possuem menos ou nenhuma insaturação, portanto, mais hidrogênios por carbono. A última alternativa, apesar de também ser da função alcino, possui 3 carbonos. Um dos carbonos da molécula não participa da ligação tripla, da tripla ligação, e completa sua tetravalência com outros 3 hidrogênios. Por isso, o composto que tem menos hidrogênios por carbono é o etino. Agora, nós vamos para alguns exercícios de alcadienos. E o primeiro deles, ó, bem facinho, não se assustem, tá, gente? Vamos lá, vamos ler. O isopreno é um composto orgânico tóxico que é utilizado como monômero para a síntese de elastômeros por meio de reações de polimerização. Dada a estrutura do isopreno, qual sua nomenclatura e o PAC? A gente analisa aí primeiro, vamos lá. Vê que esse que é um alcadieno, né? A gente vê claramente. Por quê? Porque ele possui 2 ligações duplas entre os carbonos. E na minha cadeia principal, eu tenho 4 carbonos. E de acordo com aquela tabelinha da IUPAC, 4 carbonos significa que o que? O prefixo é but. Só sabendo disso, a gente já elimina a letra D, porque tem dizendo que é pente, né? Penta 1,3-dieno. Já descarta. Não, o prefixo da gente é but, ok? Então, a gente fica entre a letra A, B, C e E. Aí, a gente vê também que a nomenclatura, na parte da nomenclatura, da numeração da minha cadeia, eu tenho que começar com a menor quantidade em que a dupla ligação fica numa quantidade menor. Ou seja, se eu começar da esquerda para a direita, da minha esquerda para a direita, tá bom? Vamos lá. Se eu começar da esquerda para a direita, vamos supor. Gente, outro detalhe. A gente já elimina também, agora que eu vi, a letra A e a letra C. Por quê? Porque observem o infixo da letra A e da letra C. Olha só. Não, a gente sabe que ele é um alcadieno. Alcadieno possui, na nomenclatura dele, o infixo dele é em. Não é, né? O infixo em simboliza que ele é um alceno e não um alcadieno. Por isso, a gente já descarta também a letra A e a letra C. Então, a gente só tem agora o quê? A letra B e a letra E, certo? Aí, agora a gente vai numerar a nossa cadeia. Por onde a gente começa? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Mas, Fernanda, em todos os 2 casos, se eu começar da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, as minhas duplas ligações vão estar no mesmo número, né? Entre o carbono 1 e o carbono 3, né? Entre o carbono 1 e 2 eu tenho uma ligação dupla e o 3 e o 4 eu também vou ter outra ligação dupla. Então, no caso, fica 1, 3. Realmente, fica a mesma coisa. Tanto é que nas alternativas, também eles são a mesma coisa. O que é que muda, o que é que diferencia uma opção da outra? É a numeração da ramificação. E neste caso aqui também devemos dar prioridade para a ramificação, ou seja, a minha ramificação tem que estar em menor número. E qual é a contagem? De qual lado assim que eu deixo a minha ramificação também em menor número? Se eu começar a contagem da minha cadeia a partir da esquerda para a direita. Ou seja, o meu carbono 1... ali da esquerda é o carbono 1, aí o carbono 2 eu já vou ter uma ramificação, carbono 3, e entre o carbono 3 e 4, eu vou ter ali uma ligação dupla. Ou seja, isso resulta em quê? Na letra B. Olha só, a letra B. Como o alcadeno é ramificado,
devemos inicialmente marcar a cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos e apresenta as duas ligações duplas, certo? Aí está bem exemplificado, bem direitinho, bonitinho. Aí a nossa cadeia principal, que a gente já sabia que já tinha 4 carbonos. Em seguida, devemos numerar a cadeia a partir do carbono mais próximo das duas ligações duplas e da ramificação. Temos aí, ó, agora ele nos mostra aqui também que a nossa cadeia principal numerada da esquerda para a direita. Aí, continuando, temos o radical metil no carbono 2, 4 carbonos na cadeia principal, prefixo but e 2 ligações duplas, 1,3-dieno. O nome do alcadeno é 2-metil-buta-1,3-dieno. Certo? Bem facinha, né, essa questão? Agora vamos para a próxima e última questão. Marque a alternativa que apresenta um número correspondente a um alcadeno alternado. Aí você pode perguntar, vixe, o que é um alcadeno alternado? Acho que o próprio nome já diz, né? É aquele alcadeno que possui uma ligação simples entre as outras ligações duplas. Por exemplo, vem uma dupla, simples, dupla. Entendeu? Aí, neste caso aqui, nessa questão aqui, é interessante vocês fazerem o composto, viu? A fórmula geral do composto, fazendo lá. Hepta 1,2-dieno, você já fazendo a cadeia, toda bonitinha, certo? Então, já pega o lápis, a borracha e já pega tudo para ir fazer, tá? Aí, letra A, a gente tem aqui, alternativa 1, hepta 1,2-dieno. Ok, 1,2. A gente já vê aqui que ele não é um alcadeno alternado. Por quê? Porque a ligação dupla já é uma ligação, no caso, né? Dupla, certo? O mesmo ocorre também entre o carbono, nessa segunda opção aqui, que a gente vê que a ligação dupla está no carbono 2 e 3, consequentemente. Então, ele não está alternando com uma ligação simples, certo? Aí, na alternativa 3, 1, 4. Nessa questão aqui, é só a gente analisar a numeração, no caso, das ligações duplas. Aí, dando continuidade, né? Na alternativa 3, tá? Hepta 1, 4. Ou seja, tem uma ligação dupla no carbono 1 e outra lá no carbono 4. Ou seja, dupla, simples, dupla. Não é alternado ainda, não é um alcadeno alternado. Vamos lá para a letra D, que é a alternativa 4. Hepta 1,3-dieno. Opa, nesse aqui, ó, já está aqui mais um pouquinho interessante. Por quê? Porque só de saber 1,3, a gente já vê que tem uma ligação dupla no carbono 1, uma ligação simples no carbono 2 e outra ligação dupla no carbono 3. Ou seja, esse é o nosso alcadeno premiado, o alcadeno alternado. Tem uma ligação dupla, simples, dupla, certo? E a última opção, que é hepta 1,5-dieno. Se a gente já estava achando 1, 4, as ligações duplas, já longe imagina esse, né? Que é que tem uma ligação dupla no carbono 5 e outra lá no carbono... tem uma ligação dupla no carbono 1 e outra lá no carbono 5, certo? E agora vamos ver aqui a resposta e a explicação. Alternativa D, como eu já estava dizendo para vocês, e a explicação. O alcadeno alternado é aquele que apresenta uma ligação simples entre duas duplas, ou seja, dupla, simples, dupla, certo? O que pode ser comprovado pela diferença de duas posições entre os números indicados entre o prefixo e o sufixo, como é o caso da alternativa D. Por isso que eu disse para vocês que era para fazer a estrutura dessa molécula aqui. É interessante vocês fazerem todas as alternativas para vocês visualizarem realmente o que é um alcadeno alternado. E vocês também perceberem que as outras opções, elas não são alcadenos ramificados, certo? E é isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre alcenos, alcinos e alcadenos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Nós esperamos muito que vocês tenham gostado, certo? Qualquer coisa, coloca sua dúvida aí no chat que a gente entra em contato com você, a gente lhe responde. Deixa o like, comenta e compartilha para ajudar a gente na divulgação também do nosso canal, tá bom? Um beijo, se cuidem e estudem, viu?